Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vitor, de Biologia, e estou inaugurando aqui um canal com algumas aulas de revisão no começo e depois outros assuntos, por causa desse tempo de quarentena e o nosso EAD. Então, hoje o assunto é classificação biológica e a gente vai começar com taxonomia. É mais uma aula de revisão, tá bom? Em primeiro lugar, por que classificar os seres vivos? Por que a gente tem essa preocupação na biologia, na ciência, em organizar a biodiversidade da Terra? Em primeiro lugar, aqui tem algumas fotos que vão desde micro-organismos, passando por fungos, por invertebrados e outros invertebrados e mais invertebrados ainda. E no fim das contas, aqui a gente vê que entre os micro-organismos, invertebrados, plantas, fungos, animais, vertebrados e tudo mais, existe uma enorme variedade de vida na Terra. E justamente por conta disso, a resposta é: a gente classifica então para tentar entender melhor, para tentar organizar e compreender, facilitar a nossa vida na hora de estudar a biodiversidade terrestre. Beleza? Introduzindo então o assunto, a classificação biológica nada mais é do que a busca por padrões gerais na tentativa de criar grupos intuitivos para organizar os seres vivos da Terra. Intuitivo significa que você não precisa ser um especialista para entender. Você poderia ser um leigo até e conseguir ainda saber por que aquele grupo foi formado, por que foi organizado daquele jeito. A tentativa então é de descrever, organizar e compreender a diversidade das formas de vida na Terra. Na biologia, essa área é chamada de sistemática e no coloquial a gente chama de classificação biológica. O ramo que a gente está vendo agora é a taxonomia, é uma das áreas da sistemática. Taxis significa arranjo, nomia, método, então é um dos métodos de organizar os seres vivos na Terra. A busca é por características semelhantes, ou seja, a tentativa então é de encontrar o que há em comum entre os representantes de um grupo para poder elaborar um grupo confiável, intuitivo. O histórico dessa abordagem vai começar mais ou menos na Grécia Antiga. Lá eles já tinham a intenção de organizar os diferentes seres vivos da Terra. E uma das primeiras formas de organização levou em conta o ambiente, o habitat que o organismo vive na Terra. Então, existem animais aéreos, terrestres e aquáticos, e naquela época tentaram fazer uma organização que levasse em conta o ambiente de vida aí dos seres vivos. Existe uma falha nessa abordagem, que é justamente a hora em que você tenta incluir num grupo um animal que tem dois ou mais hábitos e ocupa dois ou mais ambientes na Terra. Por exemplo, o morcego, que pode ser um animal terrestre até certo ponto e, ao mesmo tempo, voador, e outras criaturas que ocupariam, então, dois ambientes. Isso é uma falha, mas, ao mesmo tempo, é bacana pensar que, nessa época, já houve uma iniciativa de tentar buscar um padrão entre os seres vivos da Terra. A história continua com Aristóteles, ele deu um avanço e até hoje a gente usa, por exemplo, o que ele criou aqui, que é a separação dos animais em invertebrados e vertebrados. Aqui nós temos um urso pardo, aqui nós temos um tardígrado. Tardígrado é um animal chamado de urso d'água e é um animal microscópico. Então, isso reflete a divisão de invertebrados e vertebrados que foi proposta por Aristóteles. Só que aí a classificação biológica, de lá até o Renascimento, não teve grandes novidades. Em compensação, no Renascimento, vem uma tentativa de entender melhor esse aspecto, aprofundar um pouco mais no assunto, e aí os estudiosos vão procurando sistemas mais naturais de classificação. O que seria um sistema natural? É um sistema que vai usar características biológicas realmente importantes para separar os grupos. Então, agora, ao invés de usar a, o ambiente em que o animal vive, o ambiente em que a planta vive e tudo mais, o foco é nas características morfológicas e fisiológicas daquela espécie. Então, por exemplo, morfológicos vai envolver a anatomia, o aspecto externo e interno do ser vivo. Fisiológico envolve o funcionamento desse ser vivo, como que ele funciona, como que ele se movimenta, como que ele se alimenta, enfim. Fisiologia, funcionamento, morfologia, vamos para a descrição da anatomia, da forma, tá bom? Morfos, forma. E aí, com base nessa proposta de ser uma organização mais natural e tudo mais, existiu um cara que ficou muito famoso aqui em 1730, principalmente, que foi o Carl von Linné, e ele vai ser o nosso figura aqui, a figura que a gente vai focar
para explicar a taxonomia. O nome dele depois, ele se rebatizou de Carolus Linneu, latinizado, e em português a gente pode falar simplesmente Linneu. Tá? Lembrando que nessa época o paradigma, o contexto social, o pano de fundo do pensamento ainda era o criacionismo, e o criacionismo é uma doutrina que vai seguir o livro da Gênesis lá na Bíblia, que vai dizer que Deus criou cada uma das espécies individualmente. Então, lembra que nesse ponto da história não há ainda nenhum contexto evolutivo, nenhum contexto de parentesco entre as espécies. O próprio Linneu, o pesquisador aqui que a gente vai comentar, não pensava de outra maneira. Ele também acreditava em Deus e não, de maneira alguma, ele tirava de Deus a responsabilidade por ter criado a vida. Tá bom? Então, coloca na cabeça que o paradigma social é o criacionismo e vamos lá. Então, o que Linneu fez? Ele propôs em 1735, num artigo científico, uma maneira de classificar os seres vivos que, no fim das contas, a gente usa até hoje. A publicação foi o Sistema Naturae, e aqui nós temos classes, ordens, gênero e espécies propostas. Essas palavras eu acredito que já sejam familiares para muitos de vocês, e justamente essa é a importância de Linneu na biologia. Ele criou um padrão, uma maneira de organizar os seres vivos que até hoje influencia a biologia. Para Linneu, então, o número de espécies de seres vivos era fixo, é fixo, e Deus criou no momento da criação. Ele considerou que cada tipo de ser vivo com características estruturais típicas, ou seja, semelhantes e únicas, ele considerou isso como sendo uma espécie, e a espécie, então, foi a unidade básica a partir da qual ele propôs outras categorias. Ele usava principalmente as características anatômicas da morfologia da forma do corpo, então morfologia externa e interna. Isso foi o principal usado como ponto de partida para separar as espécies. E aí, dessa maneira, então, ele criou uma sequência de trabalhos, uma série de publicações, focando aí na classificação até de minerais, e isso acabou sendo chamado de sistemática taxonômica ou simplesmente taxonomia, que é a abordagem que a gente está estudando agora. Beleza? O que ele fez então? Ele criou principais categorias taxonômicas. Ele criou uma estrutura que ia da espécie para outras categorias até chegar numa categoria chamada de reino, que a gente vai ver já já, é a categoria mais abrangente. Então, ele que organizou a estrutura que a gente está vendo aqui: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo espécie a unidade básica. O que ele procurou, então? Semelhanças entre os seres vivos, e as semelhanças eram incluídas numa organização hierárquica. Hierarquia significa que nós temos uma categoria superior que inclui todas as de baixo. E a última categoria, por sua vez, não inclui nenhuma outra, mas está contida em gênero, que por sua vez está contido em família, e assim por diante, até chegar no reino, que é a categoria mais abrangente. Tudo bem? Essas categorias são chamadas de táxons, em português, no grego taxon, ou no plural do grego taxa. A gente não diz então em grego taxons, a gente vai falar taxa, mas ninguém vai falar em grego. Espero que eu não esteja falando em grego também. Então, vamos adiante. Um táxon é um agrupamento de organismos com base em suas semelhanças. E a espécie é o táxon menos abrangente, enquanto que o reino vai ser o táxon mais abrangente, que é o grupo que vai incluir todas as outras categorias. Linneu elegeu a espécie como o táxon mais básico. E aí, espécies que têm algo em comum vão para o mesmo gênero, que, por sua vez, gêneros com categorias semelhantes, com características semelhantes vão para a mesma família, as famílias com características semelhantes vão para a mesma ordem, classe, filo e, finalmente, o reino vai ser o táxon que abrange todas as outras categorias. Tá bom? De uma maneira mais simples, temos aqui, então, reino como táxon mais abrangente e a espécie menos abrangente, organizadas nessa estrutura que não pode variar. Isso aqui tem que ser mantido desse jeito. É aqui que entra uma decoreba, por exemplo. Para vocês terem uma comparação mais, acho que direta com vocês, vamos pensar num endereço colocado de uma maneira mais completa. Eu coloquei aqui a cidade Pirassununga, que é uma cidade do interior de São Paulo, e como ficaria então uma comparação? Pirassununga fica no estado de São Paulo, que fica no país Brasil, que fica no continente americano, no planeta Terra, do Sistema Solar, da galáxia Via Láctea, dentro do universo. Entre os seres vivos, então, nós temos o reino,
que vai ter uma especificação no filo, outra na classe, até chegar na espécie da qual você pretende falar ou a qual você pretende estudar. Tudo bem? Isso, então, é uma comparação para facilitar o entendimento aí dessa hierarquia proposta por Linneu na taxonomia. Uma frase famosa do Linneu é essa aqui, que reflete tanto o aspecto religioso dele, quanto um aspecto bastante arrogante, que é: Deus criou, Linneu organizou. Apesar disso ser extremamente arrogante, ao mesmo tempo vamos lembrar que ele propôs uma estrutura em 1735 que até hoje é utilizada por nós, principalmente na biologia. Tá? Enfim, na 10ª edição, em 1758, Linneu vai propor uma novidade na própria estrutura que ele criou, que é a nomenclatura binomial. E aí é, digamos assim, a arte de dar nome às espécies. Uma nomenclatura com algumas regras que vai ser chamado de nome científico. Ele é formado por duas partes. A primeira é chamada de epíteto genérico e a segunda é o epíteto específico. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Então, por exemplo, esse animalzinho aqui. No Brasil a gente vai chamar de cachorro, cão, fofura, sei lá, chama como você quiser, mas o problema é que o nome popular, que é esse nome que a gente usa, vai variar de lugar para lugar no mundo, inclusive de região para região no próprio país. E cachorro, cão, perro, aqui tem várias formas de falar um nome popular para a mesma espécie. Linneu, então, foi bastante esperto aí, e inteligente, e ele resolveu compilar esse monte de nome numa única forma universal de chamar essa espécie. Canis familiaris, esse é o nome científico que Linneu propôs para esse cachorro aqui. Canis familiaris é um nome formado por duas palavras, mas isso é um nome só. A gente tem que ler a espécie como um único símbolo, tá bom? Só por curiosidade, Canis familiaris não é mais o nome do cachorro, mas vamos continuar seguindo isso aqui por questões didáticas. Numa outra aula eu explico isso. Enfim, como que é a estrutura de um nome científico? Ele tem duas partes. A parte verde é o epíteto genérico, a parte azul, epíteto específico. A parte azul não tem sentido sozinha, mas a parte azul é como se fosse um adjetivo que explica de quem que eu estou falando, de qual dos representantes desse gênero eu estou falando, a quem eu estou me referindo. E o nome do cachorro, então, é esse retângulo amarelo, que é o nome da espécie, Canis familiaris. O conjunto das duas palavras é o nome científico, nunca só uma ou outra. Só para dar uma ênfase aqui, o gênero tem sim sentido sozinho e ele é a própria categoria taxonômica gênero, mas a espécie é a união das duas palavras. E as regras para essa nomenclatura são algumas aqui. Em primeiro lugar, ambas as palavras devem ser latinizadas. Em segundo lugar, a primeira palavra sempre vem com letra maiúscula, enquanto a segunda é sempre minúscula. Está aqui então, familiares com F minúsculo, canis com C maiúsculo. E ambas as palavras devem ser destacadas ou no itálico ou sublinhadas, especialmente quando você está escrevendo à mão, você vai fazer uma linha embaixo das palavras, das duas. A primeira palavra é o gênero, a segunda só especifica de quem que eu estou falando quando eu me refiro ao gênero Canis. Eu estou falando de quem? Do Canis lupus, é o lobo? Canis latrans, é o coiote? Não. Estou falando do Canis familiaris, que é o cachorro. E basicamente é isso. Aqui tem um exercício rápido para ver se vocês conseguem avaliar essas quatro formas de escrever o mesmo nome, quais delas estão certas ou erradas. Dá uma pensadinha aí e eu já vou dar a resposta. Dá um pause no vídeo se você quiser pensar um pouco mais. Enfim, aqui está a resposta. As duas de cima estão corretas, as duas de baixo estão erradas. Justamente porque aqui eu tenho o F maiúsculo, e aqui, apesar de estar tudo certo com relação às letras, o nome científico não foi destacado. Ele não foi colocado nem em itálico, nem sublinhado. Aqui está em itálico, aqui está sublinhado, então ambas as formas de cima estão corretas. Tudo bem? Esse é o assunto, então, de hoje. Uma consideração final importante, né? Aqui eu coloquei a classificação completa do cachorro, da maneira que eu abordei aqui o nome científico dele. Então, o reino é Animalia, o filo Chordata, esse CH a gente lê com som de K, classe Mammalia, que são os mamíferos, ordem carnívora, família Canidae. Esse final, essa terminologia aqui, não precisa se preocupar, mas é típica de quando a gente se refere ao taxon família. E agora o gênero Canis e a espécie Canis familiaris, ambas vêm já em itálico. Essa fonte não ajuda muito a perceber, mas está tudo em itálico aqui e aqui. Tá? O que eu quero que vocês atentem aí.
quero que vocês pensem o que está diminuindo quando eu vou seguindo de reino até espécie, e ao mesmo tempo, quando eu vou de reino para espécie, o que está aumentando? De novo, se você quiser pensar um pouco mais, dá um pause no vídeo, mas a resposta é, quando eu vou da categoria mais abrangente para menos abrangente, ou, em outras palavras, da menos específica para mais específica, nós vamos diminuindo a diversidade e aumentando a semelhança dos organismos. Então, por exemplo, o reino Animalia envolve desde os invertebrados até os vertebrados. Quando eu vou para o filo Chordata, eu já eliminei os invertebrados. Quando eu vou para a classe dos mamíferos, a minha diversidade está diminuindo cada vez mais, porque agora eu eliminei os peixes, anfíbios, répteis, aves. E, finalmente, então, quando eu chego na espécie Canis familiares, a diversidade se resumiu a uma única espécie. Ao mesmo tempo, a semelhança entre os representantes que eu quero aqui está aumentando conforme eu vou descendo. Animais são muito variados. Os chordados, agora tem algo em comum. Os mamíferos têm mais coisas em comum entre eles. Os carnívoros ainda mais. Até chegar nos cães, nas raças de cachorro, que têm muito mais semelhanças entre si do que quando eu comparo, por exemplo, um cachorro e uma raposa, que está na mesma família Canidae, mas já tem menos semelhança em relação ao cachorro. Tudo bem? É isso, galera. Aqui está a bibliografia do que eu usei, algumas imagens da internet, os livros, e espero que não tenha sido cansativo. Essa é a primeira experiência, vamos ver como fica. Qualquer sugestão será muito bem-vinda, tá bom? Um abraço